Olá, bem-vindos à última aula do curso. A gente vai falar de deploy de sistemas de machine learning, beleza? Vamos lá. O que é deploy? O que é operacionalização de um sistema? Também vocês podem vir com o nome de servir um modelo ou botar um modelo em produção. Bom, o que a gente fez até agora é que a gente aprendeu a coletar dados e a treinar um modelo. Mas daqui para frente, o que a gente faz? Como é que o nosso usuário final, como é que nosso sistema que vai estar ali interagindo com o nosso modelo de machine learning, como é que essas previsões que o sistema está fazendo vão ser consumidas? Como é que o usuário interage com o nosso modelo? Como é que isso vira alguma coisa prática, beleza? Certamente as nossas previsões não vão ser consumidas no nosso notebook. A gente não vai ali pegar, cada vez que algum usuário requisita uma previsão para a gente não vai abrir nosso notebook, rodar ali com aqueles dados novos, pegar o resultado, Ctrl+C, Ctrl+V e mandar para o WhatsApp. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o nosso modelo do notebook, exportar para um modelo que seja interagível com outros sistemas. Então eu vou, por exemplo, exportar aqui para este formato. Existem outros formatos, outras formas de exportar o modelo. Essa aqui é a mais simples, funciona muito bem com o modelo do Scikit-Learn. Então eu vou simplesmente pegar aquele modelo que a gente treinou, aquela instância do algoritmo já treinada, e vou simplesmente dar um dump para esse arquivo. E aí vai ser salvo em disco um arquivo com esse nome aqui. E aí esse arquivo aqui, esse modelo exportado, ele vai ser importado em algum lugar. E essa previsão vai estar rodando, vai estar aquecendo a CPU em algum lugar. Esse lugar pode ser um servidor web, uma cloud, alguma coisa. Pode ser um sistema embarcado, como aquele MSP que eu mostrei, ou, por exemplo, um Raspberry, como esse aqui, que eu já vou mostrar um exemplozinho com ele. Pode ser um celular do usuário, tem outras opções, eu só citei aqui as três mais comuns, e a gente vai abordar só servidor web e sistema embarcado, beleza? Nesse primeiro vídeo aqui, servidor web. Então, tem também várias formas de fazer deploy para web. Uma delas, eu acho que é a mais comum e a mais simples também, é fazer simplesmente para uma API. Então, eu vou fazer um serviço web que me disponibiliza a interface. API é Application Programming Interface, é a fronteira do nosso programa. Então, eu vou fazer um serviço web que me disponibiliza, me deixa aberta uma opção, me deixa aberta um canal, digamos, um canal com o usuário, para ele poder fazer previsões, para ele poder usar o nosso modelo a partir desse canal. É mais fácil explicando. É mais fácil com uma imagem. Então, o que a gente fez até agora é que a gente preparou os dados, treinou o modelo, avaliou o modelo, exportou o modelo, e aí esse modelo vai ficar disponível em um serviço web em que o usuário, que pode ser ou uma pessoa acessando uma página web, ou um outro sistema, esse usuário ele vai requisitar, através da nossa API, uma previsão. Então vai passar os dados, eu quero prever se o LED está ligado, e vai passar as duas leituras do LDR, então vai requisitar o nosso sistema, o nosso modelo que foi exportado ali para algum formato. O nosso modelo vai fazer essa previsão e vai retornar como resposta, beleza? Esse modelo, para botar isso para funcionar na web, você tem que estar encapsulado em alguma aplicação, tem que ter algum programa rodando ali no servidor, no back-end. O exemplo mais clássico, mais simples de fazer, se você já está usando Python, é usar o framework Flask, que é bem simples, ele é muito bom para só fazer um modelo desse tipo, e se você já está usando Python, ele é um framework de Python. Então, é uma opção que eu recomendo, e eu vou deixar um tutorial aqui de como fazer uma aplicação web, como fazer o deploy de um modelo de machine learning para Flask, beleza? A minha intenção no começo do curso era mostrar, fazer isso junto com vocês aqui. Mas isso só seria interessante, só agregaria valor em relação a só botar um tutorial. Já é um tutorial bom esse aqui, eu não conseguiria fazer um tutorial melhor do que ele, e tem vários tutoriais em vídeo e tudo mais. Só agregaria valor, eu acho, fazer a demonstração aqui de como subir uma aplicação web com Flask, se eu pudesse rodar
aquela plaquinha com Arduino e mostrar funcionando. Subir a aplicação e fazer a coisa toda e treinar um modelo, sabe? Executar para aquele projeto que eu mostrei de IoT o fluxo completo, fechar o ciclo. Mas, como eu falei, a plaquinha está no laboratório, a gente está no meio de uma quarentena, então o que eu poderia fazer é simplesmente subir a aplicação web e acabou. Ah, pessoal, está funcionando. Aí eu optei por abreviar um pouco essa aula, eu não vou fazer a demonstração de como subir uma aplicação web. Aí eu botei esse link como tutorial e depois mais pra frente outros tutoriais que vocês podem seguir de exemplo, são excelentes tutoriais, então boa sorte. Deploy para web, falei tudo, né? Pois bem, isso aqui é o que a gente veio fazendo, isso aqui é o que a gente pode implementar ou não. Dependendo do que você for fazer, você não vai ter essa etapa final de fazer um deploy para web. Ou pode ser que a sua empresa tenha essa etapa e não seja você que implemente. Mas independente de qual cenário é, se você não vai fazer, se não vai acontecer, se não é você, o que quer que seja, você tem que ter essa percepção de como é que você vai estar entregando o seu modelo, como é que você vai estar servindo ele, ou como é que ele vai ser servido em outro contexto. É importante você ter essa visão clara, beleza? Tá, isso é o deploy do nosso modelo já treinado. Aí eu coloquei aqui como adicional que a nossa coleta de dados também foi via web. E muito do que precisaria ser feito em termos práticos para subir esse serviço web já foi feito aqui na hora de fazer a coleta de dados. Então eu vou mostrar os códigos de como foi essa coleta de dados. Também é o mesmo raciocínio do deploy, só faria sentido eu fazer de novo isso com vocês aqui se eu pudesse mostrar o sistema rodando. Então eu vou só mostrar os códigos de como fazer essas etapas aqui, e essas etapas aqui elas são comuns tanto a um sistema de coleta de dados quanto a um sistema de deploy, quando é um sistema para fazer a previsão. Se essa diferença não ficou clara, esse sistema aqui está recebendo os dados do microcontrolador e armazenando no banco de dados. Esse sistema aqui, o que ele faria é que depois do modelo já ter sido treinado com os dados do banco de dados, ele estaria servindo aquele modelo, beleza? Então são etapas diferentes. Isso aqui é o deploy, e isso aqui é um outro sistema web que eu não chamaria de deploy exatamente, mas pode ser entendido assim. Então eu vou mostrar os códigos que eu fiz para fazer isso aqui, ou seja, para botar aquele nosso exemplozinho com Arduino, verificando se o LED está ligado ou não. E aí isso aqui fica só como link se vocês quiserem implementar, beleza? Esses códigos eles estão disponíveis no repositório do GitHub. Se você nunca viu o GitHub, nunca foi introduzido a isso, nem ao Git, nem ao GitHub, nem ao GitLab, nem nada parecido, é como se fosse um drive para código. O GitHub é como se fosse um drive para código, um Google Drive, alguma ferramenta online para armazenar código, e Git é o software de gerenciamento de versão. É o que permite eu ter várias versões daquilo que eu estou fazendo e mantendo um histórico, garantir que eu não perco nada. Então é muito comum que você veja esse tipo de repositório, que a grosso modo é como se fosse uma pasta do Drive, digamos assim. Então nesse repositório aqui vocês conseguem baixar todos os códigos, vocês conseguem fazer o clone do repositório, e tem um readme aqui, algumas instruções de brevemente como é que vocês poderiam, o que foi feito, descrevendo o que foi feito, como é que vocês poderiam botar isso para rodar, beleza? Então eu falo aqui o que é a coleta IoT, treinar o modelo, blá blá, aquilo que a gente já veio falando bastante. O que fazer para o microcontrolador? Isso eu vou falar depois na próxima aula, beleza? Eu estou aqui me enrolando com uma coisa que eu não deveria estar falando agora. A gente vai falar um pouquinho de sistema embarcado ali no próximo vídeo, beleza? Aqui para o servidor web, eu separei em setup do servidor, setup do banco de dados e setup do site. O site é aquela plataformazinha que visualiza. Meu Deus, hoje eu estou muito enrolado, gente, desculpa. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu estou querendo dizer, que aí talvez nem todo mundo lembre e fica melhor, beleza? Eu separei aqui entre o setup da AWS, do servidor, da máquina virtual, do banco de dados que está armazenando os nossos dados e do site que vai
servir esses dados para o usuário. Servir os dados, não o modelo preditivo, beleza? Tá abrindo aqui, tá abrindo aqui, tá abrindo aqui, vamos lá, vamos lá. Aqui. Então, o site é essa página aqui que requisita para o meu servidor, requisita para o meu back-end os dados e eu vejo daí essa tabela aqui lá, beleza? Então, para fazer o setup do servidor, o que eu botei aqui foi simplesmente um link, um tutorial. Eu botei um tutorial aqui de como criar instância. Esses tutoriais eles são da própria AWS, de como criar uma instância na AWS. São tutoriais bem claros. Como eu falei, eu não faria melhor do que os tutoriais que eu estou colocando aqui. Pelo meu nível de enrolação dá para perceber isso, né? Então, como criar instância, como criar aquela máquina virtual, aquele computador na nuvem, como acessar depois. O acesso vai ser feito via SSH. Eu recomendo fazer o acesso via SSH, tudo fica mais fácil, ou seja, pela linha de comando SSH Secure Shell. Lá dentro você vai instalar tudo que for necessário, daí tem um tutorial bem claro falando como instalar essa stack de softwares que precisa, que, meu Deus, que é basicamente Apache. Eu não vou explicar o que é Apache agora, desculpa. O banco de dados em si, o sistema que vai estar armazenando, e a interface gráfica para acessar o banco de dados, que é o PHP-MyAdmin. Então tem um tutorial aqui, bem claro, da própria AWS de como fazer esse deploy. O setup, eu não tenho como mostrar código para isso, porque não é código, tá? É procedimento mesmo. Então, como fazer o setup do banco de dados, que já está, na verdade, isso aqui já está... Essas duas etapas elas também são contempladas por esse tutorial aqui. Eu só separei setup da instância e tudo mais, mas essas etapas de banco de dados... Não, desculpa. Quando eu digo setup de banco de dados, na verdade, o que eu estou querendo dizer é criar a tabela. Depois que vocês criaram o sistema de banco de dados, o software está lá instalado, vocês têm que criar uma tabela para armazenar os dados. É como criar um arquivo no Excel, beleza? Então vocês instalaram o Excel, vocês criam um arquivo no Excel. O arquivo no Excel é basicamente rodar este comando aqui. Rodar, ignorando aquele SQL no final. Rodar esse comando aqui, que basicamente cria uma tabela com essas variáveis aqui. Como se fosse criar esta tabela aqui, beleza? Só que essa tabela aqui é só a interface depois que eu estou mostrando. Então, esse link é o mesmo que está lá no slide. Eu recomendo que, se você quiser fazer um deploy para o seu sistema, esses tutoriais aqui são os mais simples que eu encontrei, por isso que eu estou colocando. Vocês vão encontrar milhares de tutoriais, beleza? E aí mostra aqui como... o que tem que ser feito para criar a instância, como fazer o setup, como instalar o Apache, fazer o teste depois. Pessoal, parece muito, parece comprido, e parece que eu estou falando bobagem, explicando aqui como vocês poderiam vir a fazer, mas acho que é uma visão interessante como vocês vão entregar esse sistema, beleza? Então, depois de criar a instância, depois de vocês criarem a instância, criarem lá o banco de dados, a tabela, botarem o site para rodar, é só mudar o código do microcontrolador que vocês vão gravar do Arduino, ligar e já vai estar mandando dados. Então, a única coisa que tem que ser mudada aqui no código, depois a gente vai voltar nesse código aqui. O repositório está estruturado com os códigos do microcontrolador, os códigos do servidor web e os códigos da análise, que é aquele Jupyter Notebook que a gente fez, beleza? Vendo aqui nos códigos do microcontrolador, é um único arquivo, muito simplesão. E a única coisa que vocês têm que mudar, se vocês quiserem reproduzir aquele projetinho, é o DNS do servidor, que vocês vão criar. Quando vocês criarem na AWS, vocês vão ver lá que vai mostrar qual é o IP e o DNS do servidor, beleza? Então, essa é a única coisa que tem que ser mudada para reproduzir aquele trabalho do LED com os LDRs, beleza? E aí, a partir disso aqui,
é muito fácil vocês começarem a coletar dados de outras coisas. Vocês mudarem ligeiramente o código do microcontrolador, a gente vai voltar no próximo vídeo um pouquinho mais naquele código. Então vocês mudarem aquilo ligeiramente para ler outros sensores, por exemplo, temperatura, pressão, umidade, talvez até ler uma câmera de vídeo, e aí vocês conseguem fazer coisas mais elaboradas, beleza? Pode fechar isso aqui, tô todo enrolado, meu Deus. E agora o que eu queria só mostrar de código para introduzir vocês é mostrar nesse repositório aqui o que são os códigos do servidor web, beleza? São coisas bem simples, vocês não precisam entender nem de PHP, que é a linguagem que eu usei no back-end, ou seja, para rodar o sistema no servidor. Você não precisa entender nem de PHP, nem de SQL, JavaScript. Pessoal, tem um monte de linguagem aqui que tem que ser usado para trabalhar com web, mas o objetivo desse curso não é que você aprenda, e acredite em mim, você não precisa saber essas coisas a fundo mesmo para implementar um puta sistema, beleza? Então eu vou só mostrar brevemente para você ir sacando como é que é feito o negócio. Na hora que a gente recebe os dados, o Arduino está mandando, ele envia via uma requisição chamada requisição HTTP, então ele está enviando esses dados para o servidor e tem que ter alguém lá escutando. Quem está escutando é dentro da nossa máquina virtual esse arquivo aqui, que eu chamei de API Data Receive, beleza? Então a única coisa que esse arquivo aqui faz, que esse programa que está ouvindo a requisição do Arduino faz, é que ele vai receber um conjunto de dados e ele vai passar esses dados para a função Insert Data. Eu separei aqui tudo que é a API, tudo que é a parte PHP que está recebendo, de tudo que é o SQL, beleza? Então está separadinho aqui o que é o recebimento dos dados e o que é a inserção desses dados no banco de dados. Então eu chamo a função Insert Data. E a função Insert Data, se a gente abrir o arquivo aqui, database.php, a única coisa que a função Insert Data faz é jogar esses dados em um formatinho dessa função aqui. Um formatinho que é a linguagem SQL, que simplesmente faz um insert, o nome da minha tabela que eu criei, quando eu fiz o setup do banco de dados, depois que eu criei a máquina virtual, quando eu criei o banco de dados e criei essa tabela aqui, eu criei com ela com o nome DemoLDR, demonstração, eu não sou um demoníaco satânico. Demonstração LDR, e aí ele passa para quais valores ele está passando, e quais são quais as colunas que ele quer inserir, e quais os valores que estão sendo inseridos. E os valores são aquilo que ele recebeu do Array Data, beleza? Vocês podem ver aqui que apesar da minha tabela ter 4 colunas, ID, LDR1, LDR2 e button, eu estou passando só 3 valores. Eu estou passando só o LDR1, LDR2 e button. O ID ele é auto-incrementável. Então eu poderia não passar LDR1 aqui, por exemplo, também, e essa coluna ficaria vazia. Então eu seleciono para onde eu quero enviar, para qual banco de dados, para qual tabela, para quais colunas, quais valores eu quero colocar lá dentro, beleza? E depois que eu executar essa carry, os dados já vão estar lá salvos. Então com isso a gente consegue pegar os dados que o microcontrolador está lendo, enviar para a nuvem, armazenar em um banco de dados e já está tudo seguro lá, para a gente no futuro vir a exportar e tudo mais. Um outro fluxo de dados possível é que a nossa página web, que a gente está visualizando, aquela paginazinha azul feia, é que a nossa página web, servidor web, que a nossa página web, que é um arquivo escrito em HTML. HTML é só a linguagem de descrição que me diz o que fica o que na página. Então, esse aqui pode parecer o código mais grande, mas é o código mais simples. Aquela nossa tabela é simplesmente isso aqui, beleza? Então eu simplesmente escrevo, olha, eu quero fazer aqui uma tabela com essas colunas, essas linhas e tudo mais. E aí tem um arquivozinho JavaScript, que JavaScript é uma outra linguagem que também é usada no front. Estou falando um monte de nome, não é... Se você nunca ouviu esses nomes na vida, não espero que você entenda só pelo que eu estou falando. Se você já ouviu, espero que isso soe alguma coisa e você comece a entender mais. Se você já programa em JavaScript e já é desenvolvedor web, me desculpa pelas bobagens que eu estou falando. Então a gente simplesmente vai ter um códigozinho rodando no browser que vai constantemente ficar requisitando dados novos para o
vai cada 3 segundos, a cada 3 segundos ele vai estar requisitando novos dados para o meu back-end. Ele vai pedir, vai acessar a API Data Request, me manda mais dados, me manda mais dados, me manda mais dados. E o que a API Data Request faz é simplesmente chamar a função Search Data, que é essa aqui, e a Search Data executa esse comando aqui no meu banco de dados. Então, a função Search Data, a função PHP Search Data, que é a API do meu back-end, essa função ela vai requisitar para o banco de dados, vai falar, banco de dados, eu quero executar esse comando aqui, select, asterisco significa todos, seleciona todas as colunas da tabela demo LDR, ordenadas pela coluna ID e tudo mais. Então, ele vai simplesmente pedir esses dados do banco de dados, o banco de dados retorna, essa função retorna para a minha página web e esses dados vão aparecer lá em tempo real para o usuário. Tempo real porque se eu receber mais dados do meu controlador, esses dados nos próximos 3 segundos, depois que eu pedir de novo, já vão aparecer na minha página web, beleza? Então com isso eu estou mostrando aqui como é que é o fluxo de dados, como é que vai do microcontrolador para o banco de dados, do banco de dados para a página e por aí vai, beleza? Esses códigos aqui eles estão o mais simples possível, ok? Então, só para terminar de explicar o último arquivo aqui, CSS é a linguagem que eu vou usar para estilizar a minha página. Então, se aqui no arquivo HTML a única coisa que eu faço é dizer o que fica aonde, para dizer o que tem qual cor, eu vou usar a linguagem CSS, que é simplesmente falar, olha, quando mostra aqui no GitHub fica tudo desformatado, desculpa pessoal, eu deveria talvez estar mostrando por um outro editor, enfim. Eu simplesmente digo qual o tamanho das coisas, qual a posição das coisas de uma forma mais clara, mais explícita. E aí quais são as cores, cor tal coisa, qual o tamanho, se tem sombra, se não tem sombra. Então toda a parte de estilização da página é um arquivo CSS, que está aqui, como vocês podem ver, é um arquivo de 140 linhas, para fazer aquela paginazinha simples, com rodapé e tudo mais. Parece até bastante, mas isso é muito rápido de escrever, isso é muito fácil escrever esse tipo de código. Tem algumas coisas aqui interessantes, tipo, quando o usuário reduzir a página, por exemplo, quando ele tiver em um celular, estiver acessando através de um celular ou através de daqueles netbooks pequenininhos, quando a página tiver um viewport, tiver uma largura pequena, eu vou mudar um pouco minha página, isso é chamado responsividade. Então, aquela tabela vai, expandir e ocupar a tela inteira. Então tem algumas coisinhas que a gente pode fazer aqui para ir gradualmente melhorando a página. Eu coloquei essa brincadeirinha com responsividade, com mudar as coisas de acordo com o tamanho, só para dar um gancho para quem aí gosta de desenvolvimento web ou quer vir a trabalhar com isso no futuro. Tem muita coisa interessante que a gente consegue fazer para melhorar as páginas e tal, que é simples pra caramba. É uma linhazinha de CSS e às vezes você vai ouvir sites responsivos e tudo mais. Em termos de código, essas coisas são simples. Então é muito mais o feeling humano de saber o que botar onde e tudo mais. Então eu mostrei aqui brevemente como é que essas coisas foram implementadas. Deixei vários links de tutoriais de como subir a máquina virtual, como você mesmo fazer isso. Eu espero que tenha ficado mais ou menos claro por que alguém faria um deploy para a web. Então, por que é importante operacionalizar o sistema, botar isso para rodar em algum lugar. Por que a web é uma boa opção para fazer o deploy. Se você não quer que isso rode no celular do usuário ou no sistema microcontrolado, que é outra ideia, a gente vai falar mais na frente. Sistema microcontrolado e computação edge computing em geral, computação no device final é muito mais incomum de se ver falar sobre isso do que web. Então web é a opção mais comum de fazer um deploy de machine learning. Se vocês procurarem por machine learning deploy na internet, a esmagadora maioria dos conteúdos vai ser deploy para web, então eu me senti obrigado a botar alguma coisa aqui sobre web, apesar da minha área não ser desenvolvimento web. Bom pessoal, a gente se vê aí na próxima aula. Valeu, eu espero que eu não tenha sido muito confuso.